é um Deus que tem prazer em realizar milagres sobre as nossas vidas. Igreja, a palavra do Senhor, ela é repleta de milagres do Senhor. Mas nesses milagres, Deus sempre envolveu pessoas. Nesses momentos de milagre do nosso Deus, pessoas estiveram ali crendo no Senhor, confiando no Senhor, buscando ao Senhor, permanecendo no Senhor, não se prostrando diante das dificuldades, problemas, das situações diversas, mas as pessoas para contemplar o milagre do nosso Deus. A Bíblia sempre vai mostrando que essas pessoas foram realmente confiantes em Deus e procuraram se manter diante do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, o livro de Josué, primeiro capítulo. E Deus vai trazer ao nosso entendimento nessa ministração de que situações que passaram, situações do passado, elas não devem atrapalhar o que Deus tem preparado para nós lá na frente. E nós vamos ver isso justamente em duas personagens, em que esses dois homens contemplaram os feitos do Senhor. Esses dois homens acreditaram em Deus, serviram ao Senhor, pagaram um preço sim alto, mas eles contemplaram os milagres do Senhor nosso Deus. E quando nós sabemos que nós estamos vivendo também a própria palavra, porque o Deus da palavra, o Deus de Josué, o Deus de Moisés, é o Deus da igreja hoje, é o mesmo Deus que anunciou, que profetizou, que declarou, que trouxe uma promessa sobre o teu povo, e o Senhor dos exércitos cumpriu essa promessa. Então sabemos, à luz da palavra, que Deus é poderoso, e Ele promete, e Ele cumpre as suas promessas. Amém? Vamos ler Josué capítulo 1, irmãos, o versículo 1 em diante. A palavra do Senhor nos diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levante-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do nosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o do grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se sustentará diante de ti, todos os teus dias, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforce, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforce-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu, e só te tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E o 10º versículo diz: então deu ordem Josué aos príncipes do povo. Aqui nós começamos, irmãos, a contemplar Deus preparando o homem para algo diferente, algo novo, algo que estava por vir, algo que o Senhor havia preparado para ele. Ele não sabia exatamente qual seria o preço, qual seria a dificuldade, quão grande seria aquele desafio, mas o Senhor sabia que ele precisava de uma palavra de encorajamento. Naquele momento, Deus sabia que Josué precisava de uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento. E o Senhor, aqui nessa leitura, nós vamos voltar até ela para passarmos algumas coisas em específico, mas antes disso, nós vamos ver o que então
para o Senhor vir e falar isso para Josué, meu servo é morto. Então, por que Deus fez isso? Porque Moisés havia morrido. Mas antes de Moisés morrer, o Deus de Moisés fez algo através da vida de Moisés. E Josué sabia. Josué vivenciou porque ele auxiliou, ele deu suporte, ele guiou enquanto Moisés estava intercedendo. E lá estava Josué. Ele estava sendo preparado pelo próprio Deus, diz a palavra, através de Moisés. E Moisés sabia que Josué seria aquele que haveria de sucedê-lo. Mas Moisés fez conforme a vontade do Senhor. Através da vida de Moisés, Deus foi e resgatou o povo, tirou o povo do Egito, libertou aquele povo e estabeleceu uma promessa sobre aquele povo, que daria uma nova terra. Então, quando Deus tira o povo de um momento de escravidão, Deus não faz simplesmente o povo andar pelo deserto, mas o Senhor já traz uma palavra para este povo que acabou de sair do Egito. Olha, não estou tirando só vocês deste Egito, dessa prisão, dessa cadeia. Eu preparei um lugar melhor para vocês habitarem. Deus estava trazendo algo para eles precisavam entender esta palavra do Senhor, mas eram pessoas. O povo que clamava a Deus para sair daquele jugo, daquele peso que o Egito estava colocando sobre eles, porque o povo hebreu tinha amizade com o faraó. Isso em José. Depois mudou, não era mais o mesmo. A forma de governar era diferente, era mais severa, e o povo hebreu crescia, se multiplicava, e era uma ameaça segundo os olhos de Faraó. Os egípcios estavam preocupados porque o povo do Senhor era de grande número naquele lugar. Eles tinham medo que o povo se rebelasse contra eles. Então começaram a oprimir, dificultar a vida do povo hebreu. Mas o Senhor havia dado uma palavra sobre eles. E diz a palavra que então o povo clamou. E Deus falou: o clamor do meu povo subiu até mim. Eu vou resgatar o meu povo. E começamos a ver então o que Deus fez, estava fazendo durante a vida de Moisés. Deus o prepara, o envia, confirma, mostra para ele que ele estava com ele naquele momento, coloca o seu irmão Arão para ser também ali com ele para falar, porque segundo o próprio Moisés não tinha condição, mas o Senhor dá condição quando Ele quer fazer algo em nossas vidas. Não há desculpas para colocarmos diante do Senhor. Meu Deus, eu sei que o Senhor quer que eu faça isso, eu sei que o Senhor está me chamando e dando sinais, mas eu não posso ir por causa disso, aquilo, do outro. Deus não faz dessa forma. Deus não para a vontade dele em nossas vidas. Não deixa de nos chamar para uma obra porque nós estamos olhando e colocando impedimentos, limitações em nós. E aí vem Deus e fala: você não sabe? Mas então eu coloco alguém que sabe. Você vai fazer a minha vontade. Glória a Deus. E aí o Senhor, através da vida de Moisés, faz isso, resgata o povo, tira o povo e dá uma promessa, uma palavra. Mesmo assim, aquele povo, irmãos, faltou fé, diz a palavra. Aquele povo achava que Deus fosse deixar todos morrer ali, mas o Senhor queria colocá-los em um lugar melhor, como diz a palavra, uma terra que mana leite e mel. A tão conhecida terra prometida. E Deus prometeu algo grandioso para o seu povo, e começou a mostrar que estava ali conduzindo o seu povo. Depois que Deus então tira aquele povo do Egito, Deus começa ainda, continua ainda a sua obra sobre aquele povo. E diz a palavra que mesmo depois das 10 pragas, Faraó ainda foi perseguir o povo do Senhor, irmãos, no caminho. E aí a Bíblia começa a nos falar que estava então Moisés olhando para o Mar Vermelho, o povo estava desesperado naquele lugar, que acabaram de sair daquela prisão do Egito, mas o Faraó e os seus guerreiros estavam indo contra eles. Nós vemos que Deus nos tira de um lugar. Deus tem algo melhor preparado para nós. E existem situações, existem pessoas que no meio do caminho querem nos perseguir e nos fazer desanimar pelo caminho. É o que estava acontecendo com Moisés, diz a palavra, porque Moisés clamava ao Senhor: Senhor, me tirou do Egito, Senhor, estou aqui, Senhor, tem o mar na frente, mas agora vem Faraó, os seus guerreiros, Senhor, o que será de nós? Mesmo depois que Deus havia confirmado, falado, reafirmado e mostrado com sinais e prodígios diante dos olhos de Moisés, que Deus estava ali para fazer uma obra grandiosa. Milagres do Senhor estariam por acontecer na vida do povo hebreu, na vida de Moisés e Josué, todo aquele que acreditasse, confiasse e seguisse ao Senhor.
E aí Deus fala para ele: porque clama a mim? Eu te dei autoridade, eu te dei o cajado, está na sua mão, toque ele, o mar vai se abrir. Mas é difícil confiarmos que a gente vê o faraó, vê os guerreiros, a gente vê o mar, mas a gente não consegue ver saída, mesmo que nós já contemplamos os milagres do Senhor. Moisés já havia contemplado o milagre do Senhor no próprio Egito e no deserto. O Senhor já estava mostrando que era com ele. O povo hebreu, o povo do Senhor, também já havia contemplado, mas aquele momento foi difícil para eles. Mas diz a Bíblia que o Senhor os fez passar pelo mar vermelho. A palavra começa a mostrar os feitos do Deus de milagres, então os milagres do Senhor nosso Deus. Porque o povo do Senhor, quando caminhava no deserto, o Senhor conservava as suas vestes e seus calçados. Não tinha shopping, não tinha lojinha. Espera entrar a madrugada no deserto para ir na avenida da madrugada. Não existia nada disso. Não tinha feirante que ia passar por ali, irmãos. O relato bíblico que tinha pelo menos 600 mil homens. Muita gente, irmãos. Povos diversos. Sair de lá não foi só correr. Que responsabilidade. Por isso a briga das pessoas. Por isso a multidão questionava a liderança de Moisés. Por isso eles falavam: então é melhor deixarmos morrer lá, porque lá a gente era escravizado, mas ainda ia para casa, descansava um pouquinho, viam nossos filhos. Mas agora o que será de nós nesse lugar? Mas o Senhor tirou porque Ele tinha um propósito. Deus deu uma promessa porque Ele tinha um lugar. Deus permitiu um deserto, mas ali o Senhor estava querendo ensinar. Ele estava ensinando o povo a depender dEle, a confiar nele. Além das roupas, dos calçados, irmãos, diz a palavra que Deus mandava o maná, codorniz, a água saía da rocha. Mesmo assim, a Bíblia diz que pessoas ali não confiavam que no dia seguinte Deus ia mandar novamente o maná. Elas comiam demais e passavam mal, diz a Bíblia. E Deus exortava porque as pessoas não estavam confiantes no Senhor. Mas Deus ali no deserto estava mostrando que estava cuidando dia após dia. A comida, a bebida e a roupa. A Bíblia diz que o Deus trazia um milagre também sobre eles. Porque o deserto é um extremo de noite e de manhã. De manhã é um sol terrível. De noite, a madrugada também é um frio terrível. Quem poderia suportar tudo aquilo? Então o Senhor diz a palavra, durante o dia era uma coluna da nuvem do Senhor para proteger o seu povo. Então o povo tinha literalmente sombra e água fresca. Deus trazia a sombra da sua nuvem e trazia água fresca da rocha. Não sei se daí que veio o termo, mas eles tinham literalmente. E à noite diz a palavra do Senhor que Deus fazia esse milagre, irmãos. A coluna de fogo vinha de noite para que pudesse aquecer o povo do Senhor. Então aquele povo estava contemplando o Deus de milagre, sendo sobre as suas vidas, Deus trazendo as bênçãos dele a cada dia sobre as suas vidas. E aquele povo não conseguia entender isso. A palavra nos fala que um momento este Deus glorioso se apresentou, por isso a sarça estava ali queimando, era a presença de Deus, era a glória do Senhor no Monte Horebe, e Moisés contemplava ali e conversava com o Senhor, e era ministrado pelo Senhor, e Deus o chama para uma obra, e depois vai e usa. Em outro momento, no Monte Sinai, o Senhor, Deus de milagre também, sabendo da necessidade deste povo, que vai segui-lo então, vai continuar seguindo, vai passar por situações onde há uma necessidade de estabelecer leis. O Senhor dos Exércitos estabelece, dá os 10 mandamentos. No Monte Sinai, Deus então, através de Moisés, traz para o povo as tábuas da lei. E Deus começa a mostrar que Ele está cuidando em todos os sentidos. Tudo que Deus observa, que o povo tem uma necessidade, lá está o Senhor para cuidar. E sempre usando Moisés. Porque até então era o tempo de Moisés ser usado.
Era a ocasião em que o Senhor o chamou para aquela missão, para aquela obra, para ele ser usado por Deus naquele lugar. Depois nós vemos em Números capítulo 13, falando a respeito, Deus ordenou que Moisés enviasse 12 espiões, conhecidos como os espias, um príncipe de cada tribo, 12 tribos, 12 líderes. Então 12 homens foram enviados, irmãos, para olhar, para espiar então essa terra prometida, essa terra tão aguardada pelo povo do Senhor. E aí Moisés espera 40 dias, o povo fica esperando, e Deus mostra para eles que aquele lugar é maravilhoso, aquele lugar o povo do Senhor ia prosperar, aquele lugar o povo do Senhor ia festejar, ia adorar ao Senhor, ia crescer, ia se multiplicar, e viveria a promessa de Deus aqueles dias. Mas diz a palavra, e quando Moisés envia então os 12, 10 voltam somente trazendo notícias ruins, somente colocando desencorajamento para o próprio Moisés, o líder que os enviou, e também para o povo. E as pessoas começaram a questionar: olha, mas lá então tem gigantes, tem filhos de Enac, tem pessoas grandiosas, são também numerosos, e diante deles nós somos como gafanhotos. Esse era o relato dos 10, isso dos 12. Esses 10 queriam convencer Moisés, queriam convencer todos os demais, que então esta promessa de Deus não era para se cumprir, porque não teria como fazer isso. Mas 2, diz a palavra, dos 12, 2, Josué e Caleb, esses 2 começaram a encorajar Moisés, começaram a encorajar o povo, começaram a falar: o Senhor nos entregou este lugar, Deus declarou que esse lugar é nosso, é uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas, nós temos que ir lá, o Senhor já nos deu. Começaram a encorajar o povo e dizer: olha, até mesmo nós vimos, o relato dos 2, para vocês verem como a terra que manda leite e mel, 2 homens precisaram ajudar um outro para que pudesse carregar um cacho de uva. Então eles começaram a se alegrar e também enxergar que tinha uma grande possibilidade diante deles. Mas a Bíblia diz nesse capítulo 13 que Deus começa a perceber, a receber a reclamação, o questionamento, a falta de fé, a dureza dos corações, e Deus os adverte, e Deus se apresenta ali na tenda deles, porque eles queriam apedrejar esses que estavam trazendo as boas notícias do Senhor, os que estavam ainda se mantendo firmes debaixo de uma promessa de Deus. Deus prometeu, então nós temos, nós somos olhar, Deus mandou olharmos as bênçãos estão logo ali, nós vamos. Somente 2, mas a maioria estava convencendo os demais. E diz a palavra que por causa disso, Deus estabeleceu sobre eles 40 anos para estar então no deserto. Eles poderiam já ter ido nesse dia, ou no dia seguinte. E Deus falou para eles: olha, para cada dia que vocês contemplaram a terra prometida, eu vou fazer vocês ficarem 1 ano no deserto. É o que diz a Bíblia. O povo já poderia ter contemplado. E Deus fala: olha, essas crianças aqui, do meio de vocês, que vocês estão dizendo que seriam escravos lá, são essas crianças que vão crescer e vão tomar posse da terra. Deus anunciando para eles que, mediante a desobediência, a falta de fé, a dar ouvidos para as pessoas que trazem más notícias e deixar de lado as boas notícias, ignorar a promessa de Deus por causa do relatório de algumas pessoas. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus mostrou, está ali, é para nós. Não temos que recuar, não temos que desconfiar de Deus, não temos que desacreditar da promessa do Senhor, porque o Senhor falou e Ele vai cumprir. Esses 10 irmãos sempre estão perto de nós. Esses 10 sempre chegam e falam: mas essa promessa eu acho que não, essa promessa não tem como, é impossível, olha, está vendo como que é, não tem como ir. Mas Deus prometeu. O que Deus te prometeu? O que Deus falou que é para você, igreja?
O Senhor havia dado uma promessa. Deus não faz promessa só para encorajar as pessoas. Deus faz promessas para cumprir a sua promessa. E Deus cumpre, irmão, a sua promessa. Além desse ocorrido com o povo de ficar 40 anos ali. E daquela geração só, os adultos, só Josué e Caleb entraram, os demais não. Alguns dizem que os levitas também. Mas muita gente não entrou. Por não acreditar, irmãos. Um detalhe para nós sermos alcançados pelas promessas do Deus de milagre é não deixarmos de acreditar, é não deixarmos de seguir, é não deixarmos de confiar e demonstrarmos a nossa confiança diante do nosso Deus. As nossas ações diante do Senhor também mudam algumas coisas. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés estava entendendo que ele também entraria na terra. Mas em um certo momento, quando Deus fala para Moisés tocar na rocha e sair água novamente, diz a Bíblia, pelo fato de Moisés estar irado com o povo, porque o povo era terrível. Moisés não aguentou naquele momento. Ele feriu, ele bateu 2 vezes na rocha. E aí o Senhor colocou algo sobre ele. O Senhor falou: eu vou te mostrar a terra, mas você não vai entrar na terra. Nós temos que tomar cuidado para não só olhar a bênção. Temos que tomar cuidado diante do Senhor para não termos ações em que nós mesmo vendo a bênção, sabendo que está logo ali, a gente não consiga alcançá-la. Mediante a palavra do Senhor, vemos que pessoas alcançaram algo, pessoas não alcançaram algo. Então não podemos nós, por nós mesmos, definirmos para todo mundo: você vai alcançar porque Deus falou. Deus fala e Deus quer realizar, mas Deus quer que a gente confie e sirva a Ele, irmãos. Deus quer que a gente seja fiel e submisso a Ele. E quando Moisés não foi submisso, Moisés se irou naquele momento. Era com o povo, mas a sua ação feriu a Deus, porque houve uma desobediência, porque o Senhor vinha e falava diretamente com Moisés. E Moisés ouviu de Deus: toque na rocha. E Moisés não só tocou, mas ao tocar, ele bateu, ele agrediu, ele demonstrou ira. E Deus não aceitou isso. Então nosso cuidado diante do Senhor é fazermos conforme Deus tem falado para nós fazermos, irmãos. Para que coisas que nós estamos até então entendendo que são para nós, isso começa já a nos preocupar. Isso começa já a nos fazer entender a luz da palavra. Que nós então temos que ser como Deus quer. Contemplar ao Senhor, nos alegrar com o Senhor. Mesmo em um momento difícil, que o Moisés estava passando um momento difícil. Isso fez com que o impedisse de entrar na terra que foi prometida. Esse é o nosso cuidado. Obedecer ao Senhor e seguir ao Senhor. Então nós vemos que na vida de Moisés, Deus fez grandes milagres, e Deus também preparou Josué. E nós vemos através de Josué, Deus, ele nessa leitura, nós vamos voltar para ela já. Deus, ele começa a passar uma realidade para Josué. Talvez Josué estivesse fora de sintonia, ali perdido, porque ele estava na sombra de Moisés. Era Moisés que ia diretamente para Deus. Deus falava diretamente com Moisés, e Josué estava ali para auxiliar, para ajudar, para dar suporte. O Moisés falava, Josué atendia, se submetia, ia, fazia, se dedicava. Mas agora é tudo diferente. Se já era difícil, agora é mais difícil ainda, porque ele assistiu às dificuldades do líder. Ele assistiu à dificuldade daquele que quer fazer a obra de Deus, mas tem pessoas questionando a liderança, tem pessoas não querendo aceitar aquilo, por mais que estejam vendo as bênçãos do Senhor acontecendo sobre as suas vidas. No momento da dificuldade, as pessoas culpam o líder. Até a irmã de Moisés o cobrava.
diz a palavra. E Josué ali começa a ser então encorajado pelo Senhor. Deus reafirma que ele estaria por entrar naquela terra, mesmo ele sabendo que Moisés não entraria mais, que já havia morrido. Mas o Senhor então dá uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para Josué, porque agora algo estava acontecendo na vida dele. Agora ele tinha que confiar, depender tão somente do Senhor. Saber que Moisés não estaria mais ali com ele, mas Deus, o mesmo Deus, que através de Moisés, se ele atravessar o Mar Vermelho, faria atravessar o Jordão através de Josué. E Deus começa a falar que seria com ele, que Deus vai derrubar a muralha de Jericó e faria o povo entrar naquela terra. Deus começa a falar diretamente com Josué, da mesma forma que falava com Moisés. E Josué começa a contemplar, começa a receber, começa a assimilar. Talvez tenha sido difícil, mas Deus estava ali para ministrar sobre a sua vida. Aqui nessa leitura, irmãos, vamos refletir um pouco. Primeiro versículo, Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levante-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esse termo meu servo é conhecido como uma frase muito peculiar. É como aquele que é chamado pelo próprio Deus para realizar uma grande obra, uma missão muito específica, algo exclusivo dado pelo Senhor para que aquilo se concretize. E Deus também tem nos chamado desta forma, trazido sobre nossas vidas esta palavra, meu servo, minha serva, para uma finalidade. Cabe a nós entendermos e aceitarmos o desafio, igreja. E o Senhor esclarece para Josué: Josué, Moisés morreu, Josué. Entenda isso. Esta fase com Moisés passou. Esse tempo com Moisés se foi. Essas experiências te serviram, mas agora algo novo está se iniciando na sua vida. Então se levanta e começa a encorajar aquele homem que precisava receber essas palavras de Deus. Glória! Aleluia, Jesus. E às vezes o Senhor tem vindo com palavras de encorajamento em nossas vidas, nós conseguimos nem compreender. Deus começa a dar certeza para ele que ele passará o Jordão, irmãos. E Deus nos dá certeza que nós passaremos essa situação. E às vezes estamos pensando: será que eu vou passar? Deus reforçava com Josué que ele estaria por passar pelo Jordão. Deus não falou para ele tentar passar pelo Jordão. Deus deu uma certeza para ele. Não começa a pensar: será que eu vou passar por essa situação? Não consegui passar por isso. Tem que ter certeza: eu vou passar porque o meu Deus é comigo. O Deus de milagre é comigo. E se eu preciso de um milagre para passar por isso, eu já passei, porque o Senhor é comigo. Josué tinha que acreditar dessa forma, por isso Deus estava ali sendo insistido. A gente vê que são 10 versículos praticamente, só Deus encorajando Josué. Deus esclarecia um pouco da situação atual e falava novamente para eles: forte, ânimo, eu sou contigo, eu vou te levantar, ninguém vai te resistir. Você vai possuir, você vai entrar, você vai levar o povo. Então Deus encorajando ele de um jeito para não restar dúvidas. E às vezes nós ainda precisamos de mais uma palavra de Deus. Não é assim? Deus vem para nós e fala. De muitas formas Deus vem e fala para nós: eu farei. Isso é para você. Eu te chamei para isso. Eu sou na sua vida. Já te dei a vitória. Confia em mim e serve. Você vai alcançar esta bênção que tanto necessita. Deus tem dado uma palavra já na certeza. E às vezes nós ainda ficamos pensando: será que Deus estava falando de verdade? Parece que é isso às vezes. Será que Deus estava
Falando sério mesmo, tal coisa. Irmãos, Deus não brinca. O inimigo das nossas vidas quer brincar conosco para nos enganar, para nos desestruturar. E Deus sabia que Josué precisava dele ali perto dele. Então Deus foi até Josué, assim como foi até Moisés. E Deus, da mesma forma, vem até nós. Deus vem até as nossas vidas e também começa a falar para nós que Ele está conosco, que Ele te dá uma palavra, que Ele vai nos garantir nós recebermos isso do Senhor, nós alcançarmos isso no Senhor. Talvez Josué, se Deus não fosse até ele, falar tudo isso para ele fosse pensar, mas era Moisés. Eu só ajudava Moisés. Moisés era um grande homem. Moisés era mais preparado. Moisés era mais inteligente do que eu. Eu só ajudava aquele homem. Agora ele morreu. Eu não sei o que vai acontecer daqui por diante. Deus não deu tempo disso acontecer, irmãos. E Deus também quer fazer isso conosco. Deus não quer nem dar tempo nós ficarmos pensando no que foi, no que passou, no que morreu. Ficarmos aprisionados em situações passadas. Isso não é para impedirmos de alcançarmos o que Deus tem preparado para nós lá na frente. O que foi, foi, irmãos. Moisés passou, é morto, agora é Deus e Josué. É Deus e o povo, é Deus e a terra da promessa. O deserto, o Egito ficou para trás, com a história de Moisés com o povo. Agora Deus tem uma nova história através de Josué. O nosso Moisés é 2023, irmãos. Daqui a poucas horas vai encerrar este ano. O nosso Josué, biblicamente, uma forma de analogia, o nosso Josué é 2024. Como viveremos como Josué viveu tomando posse da terra, vivendo esses milagres do Senhor com este povo que entrou na terra prometida por Deus. Então nós vemos a fidelidade de Deus. O que impediu Moisés e muitos entrarem ali não foi Deus ao ser fiel, foi a atitude daquelas pessoas. 2023 é passado daqui a pouco. Se nós entrarmos em 2024 querendo novas coisas, mas aprisionados em coisas velhas, irmãos, a gente fica perdido, fica difícil. Eu quero estar leve para servir ao Senhor, mas estou preso em coisa 2023. O ano acabou, mas não acabou. Acabou no calendário, mas não acabou no coração. Não adianta. O ano também tem que se findar no coração, irmãos. Coisas boas, coisas não boas. Mas o Senhor estabeleceu um ano. Se o Senhor estabeleceu para findar este ano no dia de hoje, acabou, irmãos. Assim como Deus estabeleceu Moisés, é morto. 2023, encerra-se. Agora tem algo do Senhor para 2024. Agora é com Josué. Agora novas conquistas. Agora são novas experiências. Agora é diretamente com o Senhor, sem ficar dependendo. O amadurecimento de Josué foi mediante o Senhor recolher Moisés. Deus quer trazer amadurecimento, Deus quer trazer essa dependência total de nós para com Ele. E Josué precisava naquele momento ter essa dependência de Deus. Então Deus vem até ele e começa a dar certezas para ele. Deus é tão maravilhoso que Deus estabelece para Josué até mesmo a proporção da terra, o lugar de onde, até onde o Senhor daria, o Eufrates, aquele lugar, o norte. Deus estaria estabelecendo uma área do sul. Deus começa a desenhar para ele. Talvez Josué começasse a visualizar: poxa, é muita coisa. Deus realmente é generoso. Deus nos tirou de um lugar, nos fez passar por um lugar, mas tem um novo lugar para nós. Porque Deus prometeu, esse Deus de milagres quer concretizar a sua obra em nossas vidas. E Josué começa então a receber essa palavra de Deus, e Deus fala para ele: ninguém vai poder me resistir.
É para ele entender que aquilo que Deus tem preparado para a vida dele, por mais difícil que seja um momento, ou por mais forte, mais poderoso que alguém se apresente, qualquer situação grandiosa diante dele, aquilo não iria impedi-lo de alcançar a terra, porque Deus já havia estabelecido, ninguém vai te resistir. No entanto, quando o povo chega até próximo à terra, depois de passar o Jordão, igreja, havia um grande desafio ainda, existia a muralha. A muralha tinha pelo menos 10 metros de altura e 4 metros de largura, irmãos. Parecia uma terra em cima da terra, não era só um muro. No entanto, tinha casa lá em cima. Carroça passava tranquilo, tinha espaço. E ninguém imaginava que aquilo fosse cair por terra, mediante simplesmente pessoas tocarem a trombeta, pessoas sitiarem, pessoas andarem por ali, e mediante uma ordem do Senhor através de Josué, estaria dando um brado, um grito da vitória naquele lugar, tocando o chofar no momento certo, tudo no jeito que o Senhor mandou fazer, houve obediência naquele lugar, e as muralhas foram ao chão. E depois das muralhas caíram, o povo teve que entrar, irmãos, invadir, e lutar, e guerrear, porque eles estavam convictos, Deus nos deu este lugar. Esta promessa o Senhor está entregando para nós hoje. A nossa parte é passar, a nossa parte é ir, a nossa parte é conquistar, crer no Senhor, façamos a nossa parte. Deus tira do Egito, irmãos. Deus supre no deserto. Deus coloca as muralhas ao chão. Aí nós temos que ir, irmãos. Nós temos que continuar para frente. Nós temos que continuar olhando para aquilo que Deus falou, que é nosso. E confiarmos no Senhor ao ponto de não pararmos. Confiar em Deus é jamais desistir. Estar certo da promessa de milagres do Senhor sobre as nossas vidas é não recuarmos de jeito nenhum. As pessoas estavam olhando para o povo do Senhor e achando que estavam malucos. Eles acham que vão invadir essa fortaleza. Não tem como entrar aqui. E o Senhor deu uma estratégia. Vai lá. Gira um dia. Vai o outro. Vai, insiste. Vai de novo. O inimigo não entende o trabalhar de Deus. Nós estamos lá na loucura do Senhor. Deus mandou fazer, esse é o caminho, é o percurso, esta é a forma. Não vamos usar as armas que eles têm, as armas que os outros povos têm, não temos que usar, porque nós temos Deus do milagre, igreja. E nas estratégias do Senhor nós vamos, continuamos, até o momento que o Senhor fala, agora sim grita, agora dá o seu grito da vitória, agora toca o seu chofar que está aí, glorifica ao Senhor, que Deus já deu este lugar, irmãos. Pensa aquele povo olhando a muralha, mas eles não tinham que olhar para a muralha, tinham que olhar para Deus. Eles não estavam olhando para Deus. E houve uma unidade, houve uma obediência a Deus, houve uma insistência em fazer aquilo do jeitinho que Deus ensinou. Quando concluiu todas as voltas, aí sim veio a palavra, a ordenança. Agora sim a muralha vai cair. Então dá o brado. Dá o brado, irmão. Nós temos que dar esse brado. Temos que trazer para o nosso coração esse brado. O inimigo quer só nos fazer enxergar as muralhas. Nós temos que confiar no Senhor, que o Senhor já declarou esta muralha ao chão. Se o que nos impede de alcançarmos, de irmos até a promessa de Deus, isso vai cair por terra, irmãos. Ou sai da frente, ou cai. É isso que vai acontecer. Porque é Deus em nossas vidas. E quando Deus falou para Josué, ninguém que poderá resistir, nem a muralha, irmãos. Talvez Josué tivesse lembrado, Deus falou, ninguém vai resistir. Mas Deus, agora é uma muralha. Mas Deus falou, faz conforme eu estou falando. Só faz conforme eu estou falando.
Pensa que aquele povo recebendo a ordem. Mas como assim, José? Mais uma volta? Mais uma volta? Mais uma volta? Até quando? Até quando Deus mandar. Até quando Deus quiser. As voltas é Deus que manda. A quantidade de voltas é Deus que manda. O lugar que é dado a volta é Deus que manda. As pessoas qualificadas para estar à frente desta volta é Deus que manda. Tudo estava ali estabelecido pelo Senhor para que fosse do jeito que Deus preparou-nos. Vamos ficar em pé. Glórias ao Senhor. Feche os seus olhos. Dê a mão para o teu irmão. E nós vamos orar. Porque o ano vai se encerrar. Mas o Deus de milagres vai continuar em nossas vidas. A igreja vai continuar marchando, porque esta é a palavra de Deus. A igreja vai continuar clamando ao Senhor nos exércitos, porque sabe que Deus tem a vitória e o livramento a todo momento. Mas nós temos que olhar para esse 2023, irmãos, e entender que esse é o nosso Moisés. Chega um momento que se encerra. Quantos milagres Deus fez através da vida de Moisés? Coisas gloriosas, que Deus não usou outro não, só foi ele. Mas chegou um momento que encerrou. Encerra aquilo que envolve o homem, mas não encerra aquilo que envolve Deus. 2023, irmãos, passou, nós estávamos envolvidos. Mas existe algo superior, que é diretamente com Deus. Que Deus tem reservado para 2024. Então aquilo que tem nos sufocado ainda até hoje, tem nos entristecido até hoje, tem colocado amargura em nossas vidas, preocupação, ansiedade, depressão em nossas vidas, frieza espiritualmente em nossas vidas, incredulidade em nosso coração por causa das situações de 2023, tem que ficar para trás, irmãos. Temos que conseguir deixar para trás. Não dá para andar para frente olhando para trás. Não dá para vivenciar os milagres de Deus em 2024 se tivermos aprisionados acontecimentos de 2023. O ano se encerra, passou, se foi. Moisés foi, Deus declarou, acabou aqui essa história. Mas inicia-se uma nova história, em que o próprio Deus vem, nos encoraja, vem e fala conosco, é para você se colocar de pé, é para você ser forte, tenha ânimo. Não disse eu para tu, tenha bom ânimo. Confia no Senhor e saiba que nada e ninguém vai te resistir, porque o Senhor tem preparado algo para você, creia. Façamos esta oração, irmãos, de despedida de 2023, irmãos. Nos despedimos das tristezas, das angústias, das palavras maldizentes, da injustiça, de sementes terríveis, de acontecimentos que trouxeram tristeza em nossas vidas, muita coisa para nos desencorajar, mas passou. Já se finda. Em poucas horas isso se vai. Mas a presença do Senhor permanece. A promessa do Senhor permanece. A vontade do Senhor permanece. A terra prometida permanece. O querer do Senhor permanece sobre as nossas vidas. Não se encerra com o encerramento deste ano. O querer do Senhor permanece sobre nós. Deus amado, em nome de Jesus, a igreja do Senhor neste momento, meu Deus, ora e lança fora do coração situações, meu Deus, que nós vivemos neste ano. Talvez tenhamos vivido hoje algo que tem trazido peso, algo que tem trazido, Senhor, desânimo. Vem para desencorajar, assim como aqueles 10 espias. Meu Deus, que nós venhamos deixar. Senhor, fazemos esta oração, meu Deus, de despedida.
de declararmos, Senhor, que já não faz mais parte da nossa vida, Senhor. Não para trazer peso, não para trazer cegueira, não para nos impedir de alcançarmos algo que o Senhor tem preparado para nós no próximo ano. Situações este ano, meu Deus, não devem, não pode e não nos impedirão de alcançarmos os milagres do Senhor para o próximo ano, meu Deus. Em nome de Jesus, nós, a nossa casa, os irmãos que não puderam vir hoje, Senhor, que consigamos todos, meu Deus, deixarmos, assim como o final deste ano, como conseguimos deixar, Senhor, também para trás as situações, o peso, a pressão, a tristeza, a angústia, a chateação, meu Deus, as desilusões que vivemos, meu Deus, traumas, Pai, que aconteceram neste ano, meu Deus, que tudo isso fique para trás, que tudo isso seja passado em nossas vidas, consigamos em nome de Jesus virar esta página, porque o Senhor tem preparado para nós uma nova página, o Senhor tem trazido até nossas mãos, Senhor, um novo ano, um novo começo, uma nova perspectiva, um novo olhar, um novo entendimento, uma nova forma de servir ao Senhor, de contemplar ao Senhor, o jeito certo de tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Moisés tirou, o povo foi rebelde, mas aqueles com Josué entraram, aqueles com Josué permaneceram. Senhor, sejamos esses. Pai, nos faz ser esses, nos conduz para sermos esses, Senhor, que continuam crendo no Senhor, continuam lembrando, Deus, das promessas, continua lembrando, Deus, dos milagres, continua lembrando que o Senhor é Deus das nossas vidas, que o Senhor tem nos capacitado para alcançarmos o que o Senhor tem declarado que é nosso, o que o Senhor tem preparado para nós, em que pessoas, Senhor, zombam, em que pessoas torcem contrário, em que pessoas trabalham, Senhor, com as trevas para nos impedir de alcançarmos estas bênçãos. Mas Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel em nossas vidas, Tu és poderoso, Senhor, em nossas vidas, Tu és poderoso, Senhor, sobre a Sua igreja, e fazemos parte da igreja do Senhor, vidas que têm confiado em Ti, Pai, que venhamos permanecer e perseverar no Senhor, e olhar para o Senhor nas nossas vidas, Senhor, neste 2024, venhamos olhar para o Senhor, venhamos lembrar das promessas, devemos lembrar da presença do Senhor, da vontade do Senhor sobre as nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Deixamos, Senhor, para trás, deixamos com este ano, deixamos o nosso Moisés, Senhor, neste ano, é enterrado em nome de Jesus, todo este problema, toda essa opressão é enterrada. Tudo que tem, Senhor, nos atrapalhado de seguirmos, seja enterrado em nome de Jesus. E recebamos, Deus, do Senhor, essa palavra: esforça-te, 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 tenha bom ânimo, Deus é contigo, não te resistirão. Ele na sua marecanta na chance. Você que ainda está pensando, mas será que vai dar? Para chamar a canta na chance. Ai, chamar a canta na chama. Lembra do Deus Josué? A canta na sombra e receba na clopa na chamar a clopa. Lembra do nosso Deus? Você canta lá sombra na solha. O Deus que promete, cumpre esse canta lá na semana, mas chegando em casa, eu sei que nada mudou no teu coração, é o principal. Mudou na tua mente, é o principal. Esse canta lá na semana. Mudou na sua vida, é o principal. É o que tem que acontecer. Deus vai alcançar sim aquela pessoa.
shebara canta na cobanas. Nem canta chobere canta lá o Deus de milagre fará. Nem canta chobere canta lá shebara shobara. Se alegre na presença do Senhor e canta lá shebara canta cabarabá. Glorifique o Senhor dos exércitos, canta na manaraba soma nem canta lá shebara. Rei canta lá shubri semana sos. Glórias ao Senhor. Glórias a ti, meu Deus. Diz assim: eu declaro que juntamente com 2023, todo peso, toda acusação que existia sobre mim já não existe mais. E que 2024 eu creio que é somente e ter bom ânimo, continuar crendo no Deus de milagres. Tudo o que Deus tem me prometido, eu sei que alcançarei, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, glorifica a Deus. Louvado seja o Senhor nas nossas vidas. Graças a Deus.